Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo de aprendizado em Cristo. Deus os abençoe. Gênesis 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouvi-me, e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, eu peço, a preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto para mim em ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou para Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que lhe estava em todo o seu redor, se confirmou como propriedade de Abraão, diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da cidade. E sepultou Abraão Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é de Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, como possessão de sua sepultura. Gênesis 24. Uma esposa para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho.
O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e me falou, e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o anjo adiante de tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre, desde meu juramento. Somente não te faças para lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu servo Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência, meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos de peso de 10 siclos de ouro. E perguntou-lhe: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu servo Abraão, que não retirou a tua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhe palhas e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que eu tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor.
de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o anjo contigo e prosperará o caminho, para que tomes mulher para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento. Quando fores à minha família e te negarem a mulher, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus do meu servo Abraão, se tu agora prospera o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dar-me de beber. E ela apressou, abaixou o seu cântaro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filhas? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que ele deu Milca. Então eu pus o pendente no seu pescoço e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-me saber, se não, também fazei-me saber, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e leva-a, para que seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de pratas e vasos de ouro e vestidos, e deu-as a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: a nossa irmã, se tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência conquiste a porta dos teus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiram com o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam.
Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque. Então desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher, e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Azurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, separou-os do filho de Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, e viveu 175 anos. A morte de Abraão. Abraão expirou, morrendo de boa velhice, velho e farto de dias e reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente à Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai-Roi. Os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Abidel e Mibzão, e Mismá, e Dubá e Massá, e Adaf, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os teus nomes pelas suas vidas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai passar para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e será que o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram o nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó.
E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje? E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerá. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher, pois, como disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso chamou-o de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele, pois chamou Reobote, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite, e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alzate seu amigo, e ficou o príncipe de seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsaste do meio de vós? E eles disseram:
Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado e como te fizemos somente bem, e se te deixarmos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje.